Kaladin, filho da tempestade, já salvou mais pessoas do que a maioria dos heróis que você conhece. E mesmo assim, ele acorda sem conseguir se mover. Não é fraqueza, não é falta de poder. É que cada juramento que ele pronuncia não resolve o que está dentro dele. Ele obriga Kaladin a encarar aquilo que ele não consegue aceitar. E encarar isso, às vezes, é mais pesado do que qualquer batalha. Porque os juramentos deveriam tornar Kaladin mais forte, mas fazem o contrário. Eles tornam cada passo mais difícil. E quando você entende o porquê, o arco dele deixa de ser sobre poder e passa a ser sobre aprender a existir sem se destruir por isso. Vida antes da morte, força antes da fraqueza, jornada antes do destino. Kaladin fala isso, mas sobreviver para ele nunca foi o suficiente. Tien era o irmão mais novo, o tipo de pessoa que encontrava alegria em qualquer lugar, mesmo estando rodeado por homens que já tinham desistido de sentir qualquer coisa. E foi por isso que Kaladin entrou para o exército, para manter Tien vivo. Mas não conseguiu, e essa perda não virou apenas uma lembrança, ela virou um padrão em sua vida. Porque a partir dali, ele passou a assumir a responsabilidade por cada pessoa que morreu perto dele, por pura culpa. Uma culpa que ele carrega como se fosse uma dívida que nunca conseguirá pagar. Então ele faz o que pode e continuou vivendo e salvando quem aparecesse pela frente. Mas não por ele, mas pela dívida. E o problema é que uma identidade construída sobre uma dívida não aguenta qualquer coisa. Que em algum momento essa dívida se torna impagável. E este momento vai chegar. Protegerei aqueles que não podem se proteger. À primeira vista, isso parece só crescimento heróico, mas o que Sanderson constrói com Kaladin é mais complicado do que uma simples evolução. A Ponte 4 era um grupo criado para morrer, escravos carregando pontes no meio da batalha e usados como escudos humanos, porque para os grão-príncipes, substituir homens era mais barato do que reparar madeira. E Kaladin entra naquele lugar carregando Tien na memória. Então ele faz o impossível, mantém aquelas pessoas vivas. Só que existe algo perigoso escondido nisso, porque aos poucos, salvar todo mundo deixa de ser só um objetivo e vira uma necessidade emocional. Kaladin começa a tratar cada perda como uma falha pessoal, e é aí que a culpa começa a consumir tudo. Mas no meio disso, os poderes aparecem. Kaladin aprende a usar a luz das tempestades. Ele aprende a voar, sai da condição de escravo e se torna capitão da guarda de honra. Mas nada disso toca o vazio que existe quando a batalha termina. Quando chega a noite e não há mais ninguém para salvar, ele fica sozinho com a própria mente. Tem um momento nos livros que o Sanderson descreve sutilmente, enquanto Kaladin entra em colapso, deixando de se cuidar, se isolando, parando de responder às pessoas ao redor. Sil começa a mudar. Ela é o Spren que acompanha Kaladin, a origem dos poderes dele e também a voz que continua tentando alcançá-lo quando ele já não consegue ouvir mais nada. Só que conforme Kaladin afunda, a Sil enfraquece junto. Ela fica menos presente, menos estável, como se o vínculo entre os dois estivesse se desfazendo aos poucos. E o pior é que Kaladin quase não percebe isso. A depressão estreita tanto o campo de visão que ele não consegue enxergar o impacto da própria dor em quem está ao lado dele. Então nunca foi só sobre Kaladin, porque quando alguém começa a afundar dentro de si mesmo, quem tenta permanecer por perto acaba sendo puxado junto. Protegerei até mesmo aqueles que odeio, contanto que seja o que é certo. É aqui que a rachadura real começa. Até neste momento, a culpa ainda funcionava como combustível. Ela era o que mantinha Kaladin em movimento, protegendo quem amava, mantendo a Ponte 4 viva e até salvando Dalinar de uma traição que mudou o rumo da guerra. Só que agora é a Amaram.
O homem que recebeu a lealdade total de Kaladin e transformou essa lealdade em escravidão. Pegou a confiança de um jovem disposto a morrer pelos companheiros e usou aquilo contra ele. Então, se existe alguém que Kaladin tem motivos reais para odiar, é Amaran. E ainda assim, ele precisa protegê-lo no campo de batalha, colocando o próprio corpo entre Amaran e o perigo. Só que a culpa não consegue empurrar Kaladin até esse ponto. Porque você até consegue carregar dívida por quem falhou com você, mas não por quem destruiu a sua vida. E sem aquilo que o mantinha de pé, Kaladin trava. O terceiro juramento não sai, e naquele momento ele desmorona. Quando isso acontece, os poderes desaparecem junto. De repente, Kaladin volta a ser apenas um homem comum no meio de uma guerra impossível. Porque a depressão não abre exceção para heróis. Não importa quem ele já salvou, não importa quantas batalhas ele venceu. Quando a única coisa que o sustentava finalmente cede, o colapso vem junto. E a Sil começa a desaparecer também. Ela não abandona Kaladin, mas o vínculo entre os dois enfraquece tanto que a Sil perde a forma, perde memória e perde quase tudo que fazia dela quem era. Quase, porque mesmo reduzida a quase nada, ela continua ali, sem forma, sem memória, quase imperceptível, esperando que Kaladin encontre o caminho de volta. E é exatamente isso que torna o próximo passo possível. Todos os juramentos anteriores olhavam para fora. Eles definiam o que Kaladin devia ao mundo, aos companheiros, aos inocentes e até aos próprios inimigos. Mas o quarto juramento é diferente, porque até aqui Kaladin acreditava que o verdadeiro fracasso era não conseguir salvar todo mundo. Mas nunca se tratou disso. O que estava destruindo Kaladin era transformar cada perda em mais uma prova de que ele não era o suficiente. Aceito que haverá aqueles que não poderei proteger. Foram 4 livros inteiros até este momento. E quando Kaladin finalmente consegue dizer essas palavras, não acontece num instante de paz, clareza absoluta. Acontece no limite, depois da guerra, depois do esgotamento, depois de ver o próprio pai ser lançado do alto de Urithiru. E Dalinar não entrega para ele uma resposta fácil para superar isso. Ele só cria espaço para que Kaladin consiga chegar até a resposta sozinho. E essa resposta acaba levando ele de volta para Tien, o irmão que Kaladin não conseguiu salvar, mas que mesmo assim teve uma vida que importou. Tien encontrava alegria onde não deveria existir nenhuma, e a morte dele não transforma aquela existência em um erro, porque Tien prova algo que Kaladin passou a vida inteira incapaz de aceitar. O valor de alguém não depende de conseguir ser salvo. E pela primeira vez, Kaladin consegue aplicar isso a si mesmo. E é só neste ponto que o quarto juramento se torna possível. A culpa não desaparece, mas ela finalmente encontra o limite. O ponto em que continuar vivendo deixa de ser uma reação automática e passa a ser uma escolha consciente. E Kaladin escolhe continuar, percebendo finalmente que não conseguir salvar todo mundo não significa desistir. Significa parar de transformar cada perda em mais uma razão para se destruir. Talvez seja justamente por isso que esse juramento funciona de forma tão diferente dos anteriores. Ele não exige uma nova ação heróica. Ele exige que Kaladin decida como vai continuar vivendo depois de cada falha. E quando ele finalmente aceita isso, o vínculo com Sil se fortalece de um jeito que nenhum outro juramento tinha alcançado. Porque Kaladin não está mais tentando se tornar indispensável. Ele só está tentando continuar vivendo, sem precisar se quebrar no processo. Brandon Sanderson já falou abertamente sobre como pessoas próximas a ele, que viviam com depressão, mudaram a construção de Kaladin. E ele acerta num ponto que poucas histórias acertam. Porque na ficção, a dor costuma ser tratada como um arco.
algo que começa, cresce e termina quando o personagem supera. Só que Kaladin não funciona dessa forma, mesmo depois de tudo que custou para chegar até ali. A diferença é que agora a queda não decide mais se ele continua ou não. Ela não define mais o que vem depois, porque o quarto juramento não impede a queda. Ele impede que a queda seja o fim dele. E isso importa porque a maioria de nós conhece alguém assim. Alguém que continua funcionando por fora enquanto luta para continuar existindo por dentro. E o que Sanderson mostra não é uma solução. Não é um único momento que resolve tudo. Na verdade, às vezes o que importa é apenas continuar, mesmo quando a mente insiste que não adianta. No próximo vídeo, Dalinar, porque continuar não é o único caminho difícil na Cosmere. Nos vemos lá!